1 Pedro 1, de 3 a 9. Uma viva esperança. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Vivemos pela misericórdia de Deus, pela presença do Salvador Jesus Cristo e sustentado pela força e pela bondade do Espírito Santo. Somos alimentados pela fé com esperança para vivermos esse tempo sem medo. E vamos então nesta noite celebrar a presença do reino de Deus, reino de esperança, que é Cristo. E nesse momento, oferecer o nosso culto e a nossa alegria. Acolhemos todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido o nosso irmão Miguel Maiorino para fazer essa primeira oração de adoração. E em seguida, nós vamos cantar o hino 350, Direção Divina. Oremos. Senhor, nosso grande Deus, aceita este culto de adoração. Tu que és o Criador de tudo e mantenedor da existência, que criaste a espécie humana, tu que és soberano sobre a terra, aceita nossa adoração. Senhor, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, como é que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno
seu braço e sonho seu amor, e ao fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Esperança. Como viver se não houvesse o amanhã? Tenho muito ainda o que fazer. Como lidar com as minhas coisas velhas, com os meus erros, com as coisas que estão mal resolvidas? Sem esperança, fatalmente estou condenada a viver longe do sagrado de Deus, que socorre, cuida e transforma a vida. Preciso do novo que há de vir. Por onde eu irei, o meu
erramos, podemos começar de novo. Se caímos, somos levantados. Se perdemos, novas janelas e portas se abrem para um novo horizonte. Convida todos e todas para um momento de confissão pessoal. Portanto, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, versículo 40. Com muita alegria. Agora nós vamos cantar o hino 125. Graças te rendemos. E enquanto cantamos este hino, é o tempo também para você pensar, poxa vida, eu preciso fazer a minha contribuição para a vida da igreja. E por que eu preciso fazer a contribuição? Porque essa contribuição ajuda a igreja a seguir em frente naquilo que ela precisa fazer. Ou seja, ainda enquanto esse novo normal vai se estabelecendo, nós precisamos nos organizar. E para isso a gente está deixando todo o nosso espaço adequado para receber o que for possível, para atender às necessidades daquilo que a igreja quiser fazer como projeto. Então, estamos terminando uma primeira fase de reformas, mas ainda precisamos continuar. Nosso tempo está precisando, já depois de muitos anos, ter uma presença ali mais bonita, mais apresentável. Afinal de contas, aquele espaço ali nós chamamos de templo, de casa de Deus, ou um lugar onde Deus está também presente para nos receber. E precisamos deixá-lo adequado. Então nós vamos cantar o hino de número 125, e enquanto isso você pode pensar aí, tomar a decisão e ter alguma atitude no sentido de colaborar com a igreja. Volto a repetir, ninguém precisa tirar ou dar daquilo que não tem. E também ninguém precisa fazer esse momento como se tivesse coração triste, pesaroso, não. É sempre uma atitude de alegria e de gratidão. Cantemos. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de
sempre encanto de contigo estar. Dá-nos, Senhor, gozo de teu nome honrar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Boa noite a todos e todas. Espero que este momento de culto é um momento que encontra você e vocês nas suas casas, num estado perfeito de saúde. Nós estamos hoje falando de um tema que faz parte de uma sequência. Começamos 3 semanas atrás de falar do passado, da importância da memória para construir esperança, trazer aquilo que nós passamos com o nosso Deus à nossa memória para que isso se transforma em uma contribuição para construir a nossa esperança. No domingo passado nós falamos do presente e hoje então o tema é o futuro, mais uma vez na perspectiva de construir a nossa esperança. O tema, por causa disso, é hoje do reino de Deus.
Mas quando eu comecei a voltar a visitar os textos relevantes que nós encontramos, especialmente nos Evangelhos, eu me atentei que, de fato, os textos falam do futuro, mas sempre voltado para o presente. Ou seja, eles nos orientam, olhando para a frente, para tomar decisões já. Então, nesta perspectiva, eu vou trazer alguns textos chaves e ler esses textos com você e vocês e ver como eles podem iluminar o nosso caminhar e, assim, espero, trazer algo para fortalecer a nossa fé, o nosso amor e também a nossa capacidade de esperar de uma forma ativa e esperançosamente, enquanto nós somos ainda mais contidos do que nós gostaríamos ser. O primeiro texto que eu gostaria de trazer à nossa memória é o texto de Marcos 1:15. Texto que nós conhecemos, uma palavra que de fato rege todo o Evangelho. De certo modo, podemos dizer que o Evangelho conta que significa, que é dito nesta palavra. E, na verdade, a palavra já orienta que deve ser feito com este relato, com este Evangelho, com essas boas novas, segundo Marcos, mas as boas novas do Filho de Deus. A palavra se encontra em Marcos 1, o versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui nós temos 4 informações importantes e algumas estão um pouco escondidas e por causa disso precisamos cavar um pouco mais. Então, quais são os elementos? Tempo, reino de Deus e uma dupla reação, que é descrita nesta palavra como se arrepender e crer. Começamos com a questão do tempo. O tempo está cumprido. Atrás deste conjunto de palavras, na verdade, temos uma palavra só no texto, que é esta famosa palavra kairos. Uma palavra que não é do nosso cotidiano. A outra palavra que fala do tempo, na Bíblia, conhecemos mais, que é a palavra cronos. Por exemplo, o cronômetro é uma mediação do tempo, né? Aí nesta palavra faz parte do nosso cotidiano. Mas aqui então se fala de uma forma diferente do tempo. Isso agora é importante para a nossa reflexão em relação ao reino de Deus. Qual é o tempo do reino de Deus? O tempo do reino de Deus é meramente no futuro. O nosso texto está dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Próximo quer dizer, ainda não se realizou plenamente. Mas o tempo está cumprido, está dizendo, mas está se iniciando. Está se iniciando. Kairos está dizendo isso. Kairos é uma palavra que os gregos e os romanos usaram para dizer é momento oportuno. É um momento quando se abre uma porta. É um momento no tempo quando mudanças são possíveis. E, obviamente, isso pode ser dito de uma forma bastante humana. Pode-se pensar, por exemplo, numa situação política
Ou você pode imaginar isso numa perspectiva religiosa, que é o fato aqui, o tempo é oportuno, o tempo da mudança é possível, coisas agora podem ser diferentes, por quê? Porque o reino de Deus está chegando. Ou seja, justamente não reino qualquer, não um novo imperador do modo antigo, é algo novo. Então, o reino de Deus, em Marcos 1:15, é relacionado com um começo. Obviamente, isso nós sabemos, o rei de que se fala, ficando um pouco na terminologia do reino, é Jesus. E, de fato, isso é algo muito importante para toda a fala sobre o reino de Deus, sobre a nossa esperança, sobre o futuro, sobre as últimas coisas. Os textos bíblicos relacionam tudo isso radicalmente e permanentemente com Jesus Cristo. A proximidade do reino de Deus, e isso depois todo o Evangelho explica, é a proximidade de Deus em Jesus Cristo, que nasce, vive, morre e continua vendo à direita ao Pai. Então, a proximidade, na verdade, não é uma proximidade abstrata, ela é sempre, nos textos bíblicos, relacionada com Jesus. Isso também podemos ver num outro texto, antes de voltar para ele, que é um texto que fala disso em Lucas 17:21. Em Lucas 17:21, nós lemos a seguinte afirmação: indagado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. E dependendo da sua tradução, você ainda vai ler, eventualmente, o reino de Deus está dentro de vocês. Mais uma vez, temos uma afirmação dupla. Primeiro, o reino de Deus, entendo eu nesse texto também, é relacionado com Jesus. Isso é mais implícito. Mas como o reino de Deus está entre as pessoas que estão escutando a fala, me parece a interpretação mais apropriada é pela presença do próprio Jesus, este entre. Então, este reino de Deus está entre nós sem Jesus. E isso tem muitos desdobramentos. Né? Então, o reino de Deus sempre deve ser, na sua dinâmica, na sua projeção, vinculado com aquilo que Jesus é, que Jesus faz e que ele promete. Agora, me parece que a outra tradução que é mais dominante nas antigas tradições. O reino de Deus está dentro de vocês. Também não é algo que se distingue desta ideia que nós chamamos cristocêntrica, sempre pensando a partir e por meio de Jesus Cristo. E provavelmente esta interpretação prevaleceu na perspectiva da morte, crucificação e ressurreição de Jesus, que agora sempre se pensava e leu este texto como um texto que fala para os discípulos não só no passado, mas no presente. Aqui este entre, ele é só diferente e talvez não tão feliz. Mas quando nós voltamos para a minha interpretação inicial, nós vamos perceber isso mesmo. Aqui, em primeiro lugar, este entre se refere à presença de Jesus, mas eu gostaria ainda de dar um voto também a favor da interpretação dentro. Porque, de fato, o reino de Deus está dentro de nós também, enquanto está dentro de nós Jesus Cristo. Quando nós
pensamos com a mente de Cristo, quando nós procuramos nos apropriar da sabedoria de Cristo, quando nós espalhamos em nossas ações naquilo que Jesus fez, quando nós contemplamos, estudamos e compartilhamos as palavras que Jesus disse, nós temos dentro de nós um pouco de Jesus, um pouco do reino de Deus. Mas mais uma vez percebemos que a fala do reino de Deus aqui também, aqui até mais radicalmente em Lucas, não é só uma projeção do futuro, como a gente espera com braços cruzados, mas é um esperar ativo, esperançoso, um esperar que já está se apropriando da promessa do reino, da presença de Cristo, da sabedoria, do amor de Cristo entre nós. Então, me parece aqui Lucas dá continuidade a este aspecto de Marcos. Eu volto para Marcos 1, porque aqui se fala, agora, ok, eu entendi, o reino está em Cristo chegando, e no mínimo hoje chega a mim pela palavra. E qual é a reação que o nosso texto sugere? Ou seja, lemos na ideia do autor de Marcos, lemos todo o Evangelho. E daí? Arrependam-se e creiam no Evangelho. Evangelho, sabemos, nós chamamos este livro um dos 4 Evangelhos, das Boas Novas de Jesus Cristo. Então, em Cristo se aproximou o reino pelo Evangelho. E isso agora nos coloca numa questão, numa situação de fazer uma pergunta. O que vamos fazer? Como nós vamos responder a isso? E o texto vai dizer, arrependa-se e creia. Arrependa-se é uma palavra portuguesa que é do campo das emoções. Estou arrependido. Tem uma parte racional, ou seja, um reconhecimento, e tem uma forte dose emocional, né? E me sinto mal, a coisa saiu da cabeça para o coração, para o estômago e mais ainda, né? É um mal-estar por causa de alguma coisa. O texto, na verdade, não foca tanto nisso, ele toca muito mais na questão de uma decisão. Porque atrás, a palavra que tem aqui no grego, metanoein, tem como centro a palavra nous, e nous é a mente. Ou seja, metanoein, repensem. Pensam de uma nova forma, reconsideram, consideram o quê? O reino de Deus está próximo. E este reino de Deus tem um rosto, Jesus, que nós conhecemos no Evangelho. E se vocês dão importância para Jesus, repensem o que vocês fizeram até agora. Uma vida sem Jesus para uma vida com Jesus. Uma vida não procurando entender o que ele significa para uma vida que procura entender. É este momento da decisão. O reino de Deus em Cristo se aproximou e se mantém presente em nossa proximidade pelo Evangelho. E nós temos a oportunidade, nesta perspectiva, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso mundo e perguntar o que é a diferença que faz. E aí, a segunda palavra, creiam. Creiam nesta mensagem. Que em Jesus se aproxima
um novo tempo, com novas possibilidades. E nós podemos falar essas possibilidades. É possível receber perdão, que nós pedimos cada domingo, reconhecendo que nós estamos seres que erram em palavras, em ações, e muitas vezes, inclusive, nosso pensamento, porque a gente não constrói muito bem as coisas. E pela proximidade deste Cristo, eu posso repensar, eu posso recomeçar, eu posso dizer, vamos de novo nos levantar para fazer a diferença. É possível. Eu não preciso me envergonhar se não for que não me levanto. E quantas vezes eu vou receber o perdão? Como foi? 12 vezes 12. Jesus sempre está disposto de abrir de novo as portas para que eu possa recomeçar. Agora, nós temos outros textos que falam também do reino de Deus, e eu gostaria de trazer isso também ainda para a nossa reflexão em Atos. Em Atos também temos, inclusive, de novo, no início do livro, uma afirmação em relação do reino de Deus para entender o momento depois da morte e ressurreição de Jesus. Que temos em Atos 2, 1, verso 6. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Aqui de novo misturam-se ideias de reino de Deus com um império concreto, que é de Israel, na época ocupado pelos romanos. E Jesus respondeu, segundo Atos, não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai o fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Mais uma vez, esta relação de algo que ainda não se realizou, por causa de sua pergunta, é agora o momento, e Jesus vai dizer, não cabe a vocês conhecerem este cronograma final. Mas cabem a saber que antecipamos, na presença do Espírito Santo, aquelas promessas. E aqui também, de novo, aparecem essas duas palavras agora, Cronos e Kairos. E Mr. Wesley, na sua Bíblia, faz até um comentário. Ele vai dizer assim, na linguagem das Escrituras, os tempos denotam um espaço prolongado, as épocas um espaço mais curto. Ele poderia ter dito Cronos e Kairos. Ou seja, eles estão dizendo, não cabe a vocês conhecer o tempo, ou seja, este momento do Kairos final, ou épocas, ou seja, a sequência disso aqui. Então, mais uma vez, temos esta relação. Mas eu gostaria ainda de trazer também de Atos uma consequência disso. E acredito que isso é tão importante no pensamento do reino de Deus e neste aspecto futuro. Eu gostaria de trazer mais um aspecto aqui, que nós temos em Atos 2:17. E acontecerá nos últimos dias, obviamente aqui uma referência agora ao Pentecoste, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. O que me interessa aqui é só este último versículo. O reino de Deus, na sua conotação do futuro, de algo que ainda não se instalou em plenitude, nós vivemos da presença de Deus, mas ainda vimos muitas coisas que têm mais cara de antigo eon, como Paulo fala, do que dos novos tempos. Né? O novo tempo é possível. Nos faz sonhar. E acho tão bonito este texto aqui. E acho tão poético. E os velhos sonharão. Porque normalmente a gente fala assim,
Sonho é coisa de jovem. Ele tem a vida na sua frente. Né? Por causa disso ele sonha. E neste texto não. Eles profetizam, mas os velhos sonham. E por que as pessoas mais velhas sonham nesta perspectiva? Primeiro, porque eles têm uma memória da caminhada de Deus com eles. Porque em todas as crises, isso eles têm já como tesouro. Experiências de crises superadas. E nós tivemos este testemunho aos jovens, à geração mais jovem. Agora, bonito me parece que não é só dizer para os jovens que nós temos razões da nossa esperança. Né? Responder para todos que pedem as razões da sua esperança, da nossa esperança. Primeiro Pedro, acho que 3,15, né? Mas nós sonhamos também. Né? Nós nunca paramos de sonhar. Que mais Cristo, mais Evangelho, mais amor, mais fé, mais justiça é possível. Ja? E quando as pessoas de idade não ficam angustiados pela proximidade da sua fim terrestre, quando eles não ficam amargos por tantas coisas que aconteceram, e às vezes a vida faz as pessoas amargas, tristes, arrependidos, isso seria bom, mas às vezes também traz uma tristeza, amargura por feridas e muitas coisas. Quando pessoas de idade, na idade, podem ainda sonhar, a gente percebe que o reino de Deus, ele chegou de uma forma muito bonita nestas vidas. O reino de Deus, ele fala de Cristo, da presença poderosa que é uma presença amorosa de Cristo em nossas vidas. E de um Cristo que sempre aponta para o outro. Ama Deus e ama o próximo, a próxima, como ti mesmo. Um Cristo que está conosco, construindo algo que aponta na direção do reino de Deus. Uma grande responsabilidade, uma grande alegria. E sim, nós deveríamos sonhar com isso, nós devemos depositar a nossa fé em isso e seguir. E com essas palavras que eu espero nos motivam, nos asseguram das bases da nossa fé cristã, eu encaminho cada um de vocês nesta semana que começou com o domingo, com o dia da ressurreição, caminhamos da ressurreição para o futuro. Amém. O reino de Deus é chegado, é um tempo da vida mudar. Apostai tudo aquilo que tendes nesta nova importante noite.
pessoas sozinhas, apoiando os tristes cansados, instaurando um tempo melhor. O reino de Deus é chegado, é um tempo da vida mudar. Apostar em tudo aquilo que tendes, esta nova importante notícia. Oremos. Ó Deus da vida plena, da paz e da justiça, Deus de amor e esperança, damos-te graças porque os sinais do teu reino estão entre nós e por graça deles podemos participar. Damos-te graças porque não nos deixas sozinhas em nossos contextos. Graças, ó Trino Deus, porque em ti podemos sempre confiar e esperar. Santifica a nossa esperança na plenitude. Rogamos-te, ó Deus, para que desperte o compromisso nas autoridades do mundo e do nosso país, em favor da construção de estruturas de ensino e formação, garantindo espaço para todas as pessoas. Desperta em nós a indignação diante da violência e das desigualdades. Dá-nos coragem para viver comunhão contigo e em comunidade. Concede-nos forças para denunciar os poderes da morte. Rogamos o teu cuidado em favor de todos os jovens, adolescentes, crianças, adultos e idosos do mundo. Em nome da plenitude da vida, por Jesus Cristo. Amém. Muito bem, estamos chegando então ao final do nosso culto. Que ele continue aí no seu coração, na sua mente. Aproveitando para lembrar que às quartas-feiras nós temos o Ministério de Oração. O Ministério de Oração, de Intercessão, é um ministério que tem se dedicado com muita fé, com muita força para pedir pela vida da igreja, pedir pela vida de pessoas cujos pedidos têm chegado até nós. Então, se há alguma situação que você está passando e tendo dificuldade para encarar, enfrentar, enfim, assumir, nós vamos de uma forma fraterna, de uma forma amiga, amorosa, interceder por você, pedindo que Deus, nas suas misericórdias, possa assisti-lo. Então, encaminhe para o nosso grupo, para os grupos da igreja, para aqueles que você conhece, o nome das pessoas que você quer pedir, interceder. E nós vamos, na quarta-feira, às 20 horas, pode aparecer lá também, é bom. É um momento muito gostoso, é um momento em que nós exercitamos um pouquinho também mais da nossa fé nesse tempo. É importante, no meio da semana, fazer uma pausa, uma parada, para se reabastecer. Recebamos a bênção. E agora, Senhor Deus, que vamos seguir a semana, a nova semana. Queremos ir debaixo da Tua paz. E que a Tua bênção nos sustente a cada passo que dermos para tornar, Senhor Deus, a nossa vida, as nossas palavras, para fazer, Senhor Deus, com que os nossos gestos também animem outras pessoas. Que a Tua graça e a presença do Teu Espírito nos ilumine nesta nova semana. Amém e amém.
Senhor.